Olá, irmãos, olá, amigos. A graça e paz para todos vocês. Hoje, nesse papo de gabinete, eu queria refletir junto com vocês a respeito de uma questão que é muito costumeira entre nós, homens. Gerar falsas expectativas. Eu queria ler com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 34. Diz assim: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É um pouco paradoxal você ouvir isso, uma palavra dessa vinda de Jesus, né? Isaías capítulo 9, versículo 6 diz que ele é o príncipe da paz. E é paradoxal essa questão. Como assim o príncipe da paz provoca guerra, provoca divisão e quer trazer guerra? Parece um tanto louco, contraditório a Bíblia. Bom, não é bem assim, né? Vamos entender um pouco o contexto, né? Quando nós olhamos o capítulo 10 de Mateus, nós temos no capítulo 10 a comissão de Jesus. Jesus chamando, comissionando os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos. E no convite a esses discípulos, Jesus dará algumas instruções com respeito ao que estaria por vir. Jesus instrui como eles devem chegar até as pessoas, mas também Jesus estimula também a eles saírem dos seus comodismos, da sua vida cotidiana, ir até as pessoas, fala das dificuldades que haverão, né, das lutas que estarão por vir em pregar e em viver o evangelho a qual ele está anunciando. Então ele é muito claro no seu discurso do capítulo 10 de Mateus. Ele convoca, ele redimensiona a vida dessas pessoas, porque quando eu penso assim, quando olhamos, por exemplo, para Deus, Jesus chamando os discípulos, quando nós olhamos os primeiros comissionamentos, Pedro, André, João, Tiago, eram todos pescadores. Jesus vai até o encontro deles e convida eles, né? Para que eles não sejam apenas pescadores, mas pescadores de homens. Jesus propõe algo novo, algo que sai fora do rotineiro, do cotidiano, da vida ordinária deles. Jesus propõe algo novo. E isso gera uma expectativa, isso gera uma profunda expectativa no coração das pessoas. E os discípulos vêm, mas Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca gerou uma expectativa além, né? Uma expectativa de paz como ausência de conflito, que é o que a gente ouve muito hoje em dia, né? Pare de sofrer, como se você vindo até um determinado local, ou ouvindo a palavra de alguém, você vai parar de sofrer. Ou o teu ato de fé, a tua atitude vai fazer com que você pare de sofrer, necessariamente. Bem, não é isso. Jesus não propôs isso. Jesus deixou claro, muito claro, inclusive. E aqui o texto é claro por si só. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Jesus sabia que a sua mensagem era provocadora. Para aqueles que o seguiam, dentre eles Judas, o Iscariotes, ele tinha uma perspectiva, sim, de Jesus como alguém que fosse revolucionar na sua mensagem, que fosse provocar alguma coisa no sentido de uma revolução social, uma revolução com mãos armadas, onde poderia ali tirar, destronar Roma do seu poder e coisa dessa natureza. Alguns tinham essa perspectiva de Jesus. Não é à toa que quando foi para escolher entre Jesus e Barrabás, muitos escolheram Barrabás, porque Barrabás era esse líder. Era esse cara que poderia provocar um levante contra Roma. Então muitos que seguiam Jesus, a multidão que seguia Jesus, seguia
tendo em Jesus uma figura que finalmente pudesse provocar, pudesse revolucionar a Judéia daquela época. Então, não é de agora que nós vemos as pessoas tendo falsas expectativas. Né? Nós geramos falsas expectativas toda hora. Nós geramos expectativas na figura de um sacerdote religioso, nós geramos expectativa em um casamento, nós geramos expectativa na vinda de um filho à família, nós geramos expectativa quando passamos num concurso público, ou quando passamos no vestibular. Nós geramos expectativa em tudo nessa vida, achando que a partir daquele momento, dali em diante, a vida vai ser uma outra coisa. Me lembro que quando criança, meu grande desejo era ser adulto, porque eu imaginava, quando fosse adulto, eu seria o dono do meu próprio nariz e poderia fazer o que eu bem queria. Expectativas. Hoje, já adulto, quem me dera voltar a ser criança. Quem me dera viver novamente a infância, brincar, estar junto com os meus primos, com os meus familiares, como quando eu era criança. Mas geramos expectativas. Isso vem da própria natureza humana, essa expectativa, esse desejo de querer ir além, achando que passando essas etapas vamos conseguir algo melhor. As pessoas geraram expectativas em Jesus, os discípulos geraram expectativas em Jesus, mas Jesus nunca enganou. Jesus sempre deixou claro o que estaria por vir, que seriam lutas, que seriam problemas. Jesus era uma pessoa que provocava, a mensagem de Jesus era provocante. A mensagem de Jesus provocava reflexão. A mensagem de Jesus, como poderíamos dizer, conforme o escrito de Paulo em Corinto, Jesus e Paulo também, posteriormente, eram pessoas que provocavam, como os atenienses colocavam, lá vem aquele que alvoroça o mundo. A mensagem de Jesus alvoroça as pessoas. A mensagem de Jesus inquieta as pessoas. A mensagem de Jesus, ela provoca rasgos na nossa vida. Ela nos faz sangrar, ela nos faz realmente sofrer, no sentido de olhar para a nossa própria natureza, de olharmos para nós mesmos e perceber o quanto nós somos falhos, o quanto somos pecadores, o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos ser pessoas diferentes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós geramos falsas expectativas em Deus. Como assim? Como gerar falsas expectativas em Deus? Deus me quer e deseja o mal para mim? Deus quer que aconteça algo ruim para mim? A questão é, que tipo de expectativa eu tenho gerado em Deus? A questão é, que Deus é que eu estou gerando expectativa? A que Deus eu estou servindo e qual é a concepção de fé, de fato, que eu tenho de Deus? Cada um hoje em dia cria um Deus conforme a projeção dos seus pensamentos. É muito comum você hoje em dia ouvir cristãos ou não cristãos, quando julgam a Jesus ou quando passam a ser juízes ou advogados, enfim, que falam de Jesus, costumam usar o seguinte termo: eu acho que Deus deveria fazer isso, eu acho que Deus faz isso. Como assim eu acho? A partir de que princípio nós tomamos essa iniciativa de falar determinadas coisas? Essas expectativas são geradas porque hoje nós somos fruto do mercado, hoje nós somos fruto dessa pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela nos garante que nós podemos tudo. Nós somos a medida de todas as coisas. Somos nós que medimos o que nós queremos, o que nós podemos. Não há limite para o homem. Não há limite para você nem para mim. Essa é a concepção da pós-modernidade ou da contemporaneidade. Não existe limites. E nessa expectativa de querer, de possuir, de alcançar, de conquistar, de ter tudo, quando somos frustrados em não ter, ou quando somos convencidos por alguém que temos que ter e não ganhamos ou não alcançamos o que
geramos como expectativa, ficamos desesperados, frustramos com as pessoas, frustramos com a igreja, frustramos com as entidades religiosas, frustramos com os sacerdotes, frustramos com Deus. Mas que Deus é esse que nos frustramos? Jesus nunca gerou uma expectativa além daquilo que era a verdade. A mensagem dele provocaria um grande reboliço na vida da Judeia daquela época. Até hoje, a mensagem que Jesus nos propõe é uma mensagem que provoca reboliço, alvoroço na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Jesus deixa claro que, no versículo 35, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. As dissensões, o alvoroço que começa dentro de casa, que começa no ambiente da casa. Jesus diz, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. A mensagem de Jesus é tão impactante que ela mexe nas estruturas da nossa casa. Alguém já disse, em algum momento você já pode ter ouvido isso, em algum momento. Venha para cá, pare de sofrer, sua família vai ser uma bênção. Não, Jesus está dizendo o contrário. Ele diz, venha para cá, você não vai ter paz, você vai ter uma espada sempre no seu pescoço, os teus primeiros inimigos serão os da tua casa. Aí você diz, como assim? Eu vou seguir a Jesus para poder sofrer? Eu vou seguir a Jesus para poder viver sofrendo? A questão é, e ele? Ele não sofreu? Ele não se entregou? Ele não entregou a sua própria vida? Ele não saiu do cômodo da sua glória e habitou entre nós? E se fez homem, se fez carne? E sofreu também, e em algum momento, como está escrito lá no Getsemane, ele também não sofreu, ele também não diz, Pai, se possível for, afasta de mim o cálice. Ele também não sofreu, ele também não teve essa dor, ele também não sentiu tudo isso, sentiu. Mas Jesus em nenhum momento foi enganado por Deus. Em nenhum momento Deus o enganou, porque ele foi enviado pelo Pai para poder cumprir a sua tarefa. Hoje nós temos um falso conceito de Deus, uma falsa expectativa de Deus. Nós estamos gerando uma projeção do que nós achamos do que é Deus. O Deus que nós estamos adorando, o Deus que nós estamos colocando nos altares da nossa vida não é o Deus da Bíblia. Nós estamos criando um Deus conforme a nossa projeção. Nós estamos criando um Deus conforme os nossos achismos. Esse não é o Deus bíblico. Esse não é o Deus que chamou Abraão. Esse não é o Deus que formou Adão e Eva. Esse não é o Deus da Bíblia que você está crendo. O Deus da Bíblia sempre deixou muito claro para mim e para você que nós iremos sofrer em nome do Evangelho. O Deus que nós cremos, o Deus bíblico, o Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos deu essa palavra, não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer paz, mas a espada está nos deixando claro que a espada está sempre no nosso pescoço, porque vamos estar sempre sofrendo pelo fato de querer viver o Evangelho. Se você quer viver o Evangelho, se você entender o Evangelho, se alegre, você vai sofrer por ele. Paulo aqui diz, não me foi dado a graça de não apenas ser agraciado pelo Evangelho, mas também de padecer por ele. Não nos foi dado a graça apenas de sermos salvos pelo Evangelho, mas nos foi dado a graça também de sofrer. Me lembro dos discípulos que depois de Jesus ressurreto, assunto aos céus, quando eles pregando o Evangelho em Jerusalém, os soldados pegam eles, batem neles, eles sofrem por amor a Jesus e quando eles se reencontram novamente com os demais discípulos, eles se alegram porque sofreram em nome de Jesus Cristo.
Que expectativa você está gerando? Geramos expectativas erradas. O meu convite nessa tarde e a proposta dessa reflexão é que você entenda o que Jesus disse, que quem quiser achar a vida tem que perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá um galardão. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Engraçado que nós só queremos ser dignos das bonanças, dos prazeres, das alegrias do Evangelho. Mas nós não queremos carregar a cruz. Quem não for e quem não quiser carregar a cruz, não é digno dele. Pensa nisso. Reflita nisso. Não gere expectativas erradas em Deus para depois culpá-lo. Não gere expectativas erradas baseadas em pessoas inconsequentes, sem temor a Deus, sem vida com Deus. Não gere expectativas em Deus se você não conhece a Deus. Se você não ler a respeito dele. Se você não procura entender quem ele é. Não gere expectativas baseadas nas experiências dos outros. Se deleite e se deite, se debruce na palavra de Deus para conhecer ao Deus que você serve. Tá bom? Pode ser que aí, a partir daí, se você entender isso, você vai compreender que muito das tuas frustrações, e hoje nós vivemos uma época onde todo mundo se frustra com tudo, pode ser que muito das suas frustrações se deva ao fato que você gerou expectativas em coisas erradas e não no verdadeiro Deus. Amém? Obrigado por vocês que estão assistindo. Compartilhe esse vídeo, comente, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima quarta, no próximo Papo de Gabinete, tá bom? Um abraço e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.